Fala galera, estamos de volta aqui com o Podcast, o podcast oficial do kartismo nacional. Um oferecimento Banco BRB, MG Tires, Pizza Crack e Mega Kart. Nosso convidado de hoje é daqui da terrinha, né? Aqui na Paraíba, no Circuito Internacional Paladino. E nós temos aqui um convidado aqui com o qual eu convivi, né? Aprendi também, faz parte hoje já da minha história. Porque está aqui no cartódromo aqui, o entusiasta que fez um dos motivos com que convenceu o George Crispim a fazer esse cartódromo aqui e acreditar no projeto. É o Helder Martins. Bem-vindo, cara. Valeu, obrigado, show por estar aqui, né? É sempre bom a gente estar falando do kart. E o kart, como a gente vinha falando do bastidor ali, tem muitas histórias, né? Cada pessoa tem uma história. Eu já estou no kart há 30 e poucos anos. Né? Não sei se é para começar aqui para contar a minha história realmente do kart, mas começamos o kart na Paraíba, ele tem uma história, ele começou aqui em 1973. Então, no início foram 10 pilotos, eu não me lembro muito bem o nome. Isso na rua? Isso na rua, na estrada de Cabedelo, ali embaixo do viaduto que estava sendo construído a BR-230. Então foram comprados 10 karts e esse pessoal comprou e ficaram brincando na rua. Até ser construído o cartódromo. Tinha com pneu e tal, assim? Uma coisa marcava na rua ali e tal, aquele negócio meio que improvisado naquela época, não existia segurança, não tinha nada disso, né? A gente sabe que hoje é totalmente diferente, mas naquela época era muito amador, né? Uhum. Então, na meados de 74, eu acho que foi construído o cartódromo chamado Mário Andreasa, que era no Alto Plano Cabo Branco. E meu pai fazia parte, né, nessa época, e eu era criança, eu devia ter uns 8 para 9 anos, bem criança mesmo. Então eu tinha na memória as corridas do meu pai, e sempre gostei, acompanhei meu pai, né, sempre gostei de estar dentro do automobilismo. Depois meu pai foi correr de carro, e eu estava junto e tal. Até que eu comecei no kart, realmente eu comecei com 25 anos de idade, né? Já começou mais tarde. Comecei já bem mais tarde, já era casado. Porque ele não... Antes você queria e ele não deixava? Não, querer eu queria, só que meu pai era militar na época e não tinha condição financeira, e meu pai era mecânico do exército também. Por isso você tem esse envolvimento com a mecânica. Por isso que eu fui como a gente vai dizer, eu nasci na graxa, eu fui criado na graxa, né? Como diz o ditado. Então, meu pai, eu sempre acompanhei meu pai na mecânica, e meu pai tinha que meio uma equipe, que era ele mais 2 pilotos, onde ele preparava o carro dos 2 pilotos para ele poder correr. Então, isso aí foi meio que um espelho para mim, né? Então, quando Isso de carro? Isso de kart, né? De kart. De kart. Já no Mário Andreasa lá? Já no Mário Andreasa. Então, Era onde é os prédios ali, onde mora o Jorge ali, tudo naquela, bem naquele... Não, hoje é onde é um condomínio fechado, né? Um condomínio fechado enorme. Já eu ia no sentido Mangabeira. Aquele condomínio lá, pronto, você passa no meio do condomínio, de um lado do outro. Isso, do lado do outro. Era ali? Tudo ali era o autódromo. Já tinha asfalto ali? Tinha o cartódromo, né? O carro era no barródromo, que a gente chamava, era barro. Então, quando chovia era poeira, quando chovia era lama, e quando fazia sol era poeira, né? E até que foi construído um autódromo, mas agora, muito depois, né? Então, o kart é basicamente isso aí. A gente teve uma reinauguração do cartódromo, acho que em 92, onde até o Nelson Piquet veio fazer parte, foi convidado. E na época foi o Nelson Piquet, veio com o Nelsinho, entre um outro piloto que eu não lembro na época quem era, que veio com ele também. Isso em meados de 92, 93, por aí. E foi uma reinauguração da pista, onde recapearam a pista ficou muito escorregadia, estava difícil, ainda era aqueles pneus Braz ainda, a MG estava entrando ainda na fase. Então, assim, acho que tinha uns 20 e poucos karts, e eu estava lá no meio também, fazendo parte O kart só andava de lado, eu era criança, eu lembro disso. Exatamente, eu estava lá também fazendo parte disso aí, e meio que eu achei uma libra lá, na doida lá, e comecei a virar rápido e inexperiente na época também, fui vazando a libra, então daqui a pouco estava quase todo mundo andando rápido. Todo mundo andando igual. E aconteceu um fato interessante, que naquela época a gente fazia o seguinte,
Era aberto o box 10 minutos, tinha uma televisão lá no box lá, então você tinha 10 minutos para fazer tomada de tempo. Se você podia entrar no box, olhar como é que estava e quisesse voltar, voltava. E eu estava treinando com pneu Bryce, os pneus velhos, quando eu botei os MG, que eram novos, fui para a tomada e o carro não parava na pista. Quando eu parei para olhar o tempo, eu estava muito atrás. Quando a gente olhou, eu estava com defeito no pneu, o pneu estava se desmanchando. Então, assim, meio que não tinha o que fazer, pegou os pneus velhos, botou, eu voltei, dei 2 voltas e ainda fiz o 4º tempo. Então, nessa corrida eu lembro bem, porque o Alessandro Gomes, que era piloto aqui da Paraíba, fez a pole. Esse outro piloto que veio com o Nelson Piquet fez o 2º tempo. Uhum. O Nelson fez o 3º, eu fiz o 4º e o Nelsinho fez o 5º tempo. O Nelsinho Piquet na época tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Pequenininho. Bem pequenininho. E quando a gente largou, o primeiro já jogou o cara para fora lá, o segundo, caiu o Piquet para segundo, eu para terceiro. Na terceira volta, o Piquet deu uma freada antes, eu subi na traseira dele. Saiu os dois da pista e... Com o Nelsinho. Com o Nelson, né? Aí... Não, aí ficou pro Nelsinho, né? Não, aí o Nelsinho tava na pista, só que o Nelsinho, na volta seguinte, ele travou o motor no meio da reta. Então o Alessandro foi embora, a gente empurrou a gente, todo mundo passou, que era logo no começo. E resumindo, a corrida terminou, o Alessandro em primeiro, o Nelsinho em segundo e eu em terceiro. Então foi uma corrida assim, ficou na história, né? Aqui na Paraíba todo mundo disse que eu tirei ele, mas não foi eu que tirei ele, foi ele que me tirou, né? Que ele freou antes, né? Nos tempos de hoje, né, o bico ia achar que... no tempo de hoje ele não poderia ter feito isso. Então, assim, foi um negócio muito bacana e marcou assim, a gente viu que realmente o cara andava muito, ainda era recente daquele acidente do pé dele. Do pé dele, ainda estava com dificuldade ainda e tal. Mas foi legal e ele ficou chateado, não subiu no pódio, né? Quem foi Nelsinho no lugar dele e tal. Mas é isso, então o kart tem dessas histórias, né, que a gente vai vivendo e convivendo, né? Deixa eu só mandar um recado aqui. Você conhece a unidade de potência TM? TM é um motor líder no kartismo mundial, líder na KZ e nas categorias OK. Bora adquirir o seu? Telefona nesse número embaixo aqui, ó, na JB Kart Parts, e fala que você assistiu no podcast aqui, tá bom? O Helder, voltando ao assunto, e aí como é que surgiu a ideia de se tornar uma equipe mesmo, assim, até ali? Então, até ali era mais brincadeira, né? Você ia, eu ia, tal, brincava, não sei o que. Descontrair. A equipe realmente surgiu da seguinte maneira. Eu sempre corri, brinquei. Eu mexia no carro e no outro para poder estar correndo, né? Você pegou isso do seu pai, né? Peguei isso do meu pai. Até que eu tinha colocado aqui, a gente montou um kart indoor em João Pessoa e eu botei meus 2 meninos para tomar de conta, trabalhar comigo e tal. E o mais velho, quando tinha 5 anos de idade, o Eric, eu tinha botado ele para correr, era o meu sonho, era que ele continuasse e tal, e ele me aperreava para ele, mas chegava lá, não acelerava, não queria, não sei o que, tal, aquele negócio todo. Até um dia que eu até me arrependi, que eu botei o carro atrás dele, saí empurrando, aí saiu na reta lá, e foi aquele negócio, a mãe... Aquele jeito raiz, né? O raiz naquela época. A mãe querendo época, não, e o pai querendo assim, de qualquer jeito. Aí a mãe disse, olha, não é o seu gosto, não é o gosto do menino, é o seu e tal. Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou vender o kart, não vou botar mais você para correr não. Até que, quando a gente colocou o indoor, ele estava trabalhando, ele começou a tomar gosto de correr no indoor. E ele me procurou e, numa noite que eu cheguei lá, ele disse, ó, pai, eu quero correr. E eu estou aqui com os pilotos aqui, o senhor tem que montar uma equipe, porque isso, porque aquilo que tem que ser, é o que o senhor sabe fazer. E me deparei com 8 pilotos lá, fui meio que colocado na parede assim, e não tive como voltar atrás. Então aí realmente a equipe surgiu disso aí, né? Antes não era assim, eu brincava, eu corria e tal, mas não era uma equipe. Então a equipe surgiu por causa dele. Que bacana. Então, aí tá até hoje aí. Tá certo. O Helder, e o cartódromo do Paladino? Porque o Otávio contou aqui pra nós, eu não sei se o episódio dele vai antes ou depois, mas enfim, queria que você explicasse assim, Jorge já brincava ali, Sérgio também? Então, Jorge correu comigo de kart, né, também. Lá no Mar Andreasa, a gente corria lá e tal. E o carro, como lá foi fechado, foi vendido para... Ficou quantos anos aqui sem kart?
a gente passou um bocado de tempo sem kart. Então eu comecei a fazer corrida de rua, né? Para não deixar o kart morrer. Tudo aqui na cidade? Então, aí eu meio que tomei a frente do negócio, aí fiz corrida na beira da praia, fiz corrida em Cabedelo, na Lagoa, né? Fiz corrida em Campina Grande, até a Vitória de Santo Antão, aqui no interior de Pernambuco, a gente conseguiu fazer corrida de rua. Então, corrida de rua tem aquele glamour, né? Que é muita gente e tal, como se estivesse chegando na Fórmula 1 na cidade, né? Sim, sim, tem então, isso, né? E atrai o público, né? Atrai o público, era muita gente e tal. Que hoje eu não faria não, tá? Se fosse hoje, você disser, não, tá aqui, vou lhe pagar X, eu disse, tô fora. Naquela época a gente fazia por amor, realmente, sim, né? Que a gente tinha que dar um trabalho muito grande, você tinha que ir atrás de Detran, pedir autorização, prefeitura. Bombeiro, você tem que chegar de 4h30 da manhã na pista para botar os pneus, fechar tudo, aí tinha a hora que você tem que entregar para o trânsito voltar ao normal. Então era um trabalho muito grande, né? E sempre quem me apoiou era minha esposa e meus filhos sempre estavam comigo. Os caras chegavam, corriam e iam embora. O trabalho ficava sozinho para você. Então eu tinha que arrumar a pista, correr e desarmar o circo, né? Então a gente lutou um bocado de tempo desse jeito, aí depois abriu o circuito em Recife. Uhum. E a gente ficou fazendo paraibano no Recife, né? Que era o Tamboril. Uhum. E nesse meio termo eu sempre estava conversando com o George, conversando com o Serginho Crispim. Disse, rapaz, vamos fazer a nossa pista, vamos fazer uma pista aqui, vamos isso, vamos aquilo. E eu sempre ia falar com o George, de vez em quando eu ia lá na fábrica, George, vamos fazer, dava aquela pressão. Aí passava um tempo. Serginho já era até que Serginho já estava em São Paulo, né? Então, o Serginho começou a correr comigo, né? Por causa do meu filho, o Eric, né? Que botou o Serginho no indoor. Sim. E eu levei o Serginho para São Paulo, tudo, o Serginho correu aqui, o Serginho iniciou comigo. Que bacana. Através do Eric. E eu sempre nessa insistência com o George, eu disse, não, vamos fazer tal lugar, tá tudo certo, tal, não sei o quê. Aí quando chegava lá, eu disse, não vai dar certo lá, vamos esperar um pouco. Aí ele lá disse, não, agora a gente vai fazer, vamos fazer ali atrás da fábrica, tal. Aí acontecia o imprevisto, ele dizia, não, deixa eu resolver isso aqui, que não pode. Aí, beleza, aí passava o tempo, eu ia lá de novo, ele disse, tá tudo certo, vamos fazer o projeto. Aí, não, agora não dá, porque isso e aquilo outro. Sempre tem um imprevisto. Sim. Até um dia que ele disse, que aí ele ligou para mim, né, disse, vem para cá. Eu fui lá, ele disse, vamos fazer. Faça o levantamento para mim, para ver como é que faz, tal. Na época a gente tinha uma pista aqui de 780 metros. Essa aí tinha. Era a que tinha aqui, né? Estreitinha, 4 metros de largura e tal. Aí ele disse, como é? Aí eu disse, olha, eu procurei saber, na CBA, para a gente homologar para um estadual tem que ser tanto, para o interestadual é tanto, né? Para o nacional é tanto. Aí ele disse, pô, então veja para a gente fazer para mundial, eu quero para o mundial. Eu disse, mas eu quero fazer para o mundial, veja aí. Aí quando a gente foi ver, era tão pouca a diferença do tamanho da pista e da largura que exigia, né? Que eles então vamos fazer para o mundial. Eu disse, tá bom, eu vou fazer uns boxinhos aqui, não sei o que, quando vier essa estrutura aqui, né? Que a gente hoje, ele pensa sempre grande. Paladino, né? O nome, né? O significado do nome ele Paladino. Tem esse dom de empresário, né? Ele tem a visão ampla, né? Das coisas grandes. Então, assim, ele realmente fez uma coisa que hoje é referência, né? A gente fica muito satisfeito por isso. Sim. E eu até fico emocionado em falar. E aproveitando que você está emocionado em falar isso daí, um negócio que eu nunca falei aqui, eu nunca puxei esse assunto com ninguém, mas você... talvez nós dois não sejamos a pessoa apropriada, mas isso não importa. Eu queria que você mandasse um recado para os pais que trazem os filhos para andar aqui, mas mais voltado como pai e para o lado seu religioso, porque aqui eu não me acanho nem um pouco em falar da minha fé. E eu sei que você é um cara de fé. E falar um pouco de Deus para um pai, né? Você é um pai que perdeu um filho que hoje deixou um legado tão bacana, tão bonito, que hoje você tem uma equipe e que você dedica isso ao Eric. Eu sou amigo do seu outro filho, da sua menina, mas eu não tive a oportunidade de conhecer ele. Então eu queria que você deixasse um recado para os pais, porque Filé teve aqui, né, o Massoni,
e ele faz parte do conselho dos pilotos lá que auxiliam nas punições e tal, nas revisões das punições, como se fosse o VAR, né? E o que a gente vê, Helder, é muito pai que... frustrado, né? Porque o pai sempre é um piloto que não teve oportunidade, né? Frustrado no sentido de não ter oportunidade, né? Às vezes financeira, às vezes de tempo, às vezes de um pai que não podia, não tinha tempo e tal. E hoje ele põe toda aquela carga no filho e ele esquece que essa criança que está ali andando de kart, ele é criança. Ele é só uma criança, né? E isso é um esporte como todo outro. Ele escolheu botar o menino num esporte caro como esse. Isso. Então ele não pode carregar, na minha opinião, essa culpa, né? Botar essa culpa nos ombros dessa criança que está ali como qualquer criança, para se divertir, para andar. Olha para nossa câmera ali. Hoje é o seguinte, falando como pai aqui, né? Eu sou pai eram 3 pilotos, né? Sim. O Eric já está no céu, tem o Helder Júnior e tem a Bia Martins, todo mundo já conhece aí. Cada um já ganhou o seu espaço dentro do automobilismo. E eu costumo dizer o seguinte, que o grande problema não são os pilotos, né? São os pais de pilotos. Então, assim, o esporte e o automobilismo é um esporte muito ingrato, assim, ele dá muitas decepções. Agora, em compensação, quando ele dá alegria, você esquece toda aquela decepção que você teve para trás. Mas é um esporte, como todo outro, que você tem que ter disciplina, né? Tem que ter compromisso, né? Respeito pelo seu concorrente. Então, isso ensina muito, né? Ensina bastante. Então, assim, acima de Deus, ninguém, né? E você tem que ter a condição e a sabedoria e o discernimento de educar seu filho dentro do esporte, né? Porque o que eu falo para os meus pilotos também é o seguinte, o que acontece dentro de pista tem que ficar em pista. Fora de pista você é amigo, é concorrente, é companheiro, é tudo. Agora dentro da pista, aconteceu na pista, deixa na pista. Porque se você levar para fora, você não vai conseguir conviver em esporte nenhum que você faça isso, né? Então, assim, hoje eu tenho, assim, vários pilotos meus nesse tempo aí todo que a gente tem nessa caminhada. Consegui fazer vários campeões. Hoje temos o Kiko Porto, que está correndo nos Estados Unidos, está seguindo carreira lá na Lamborghini. Tínhamos o Léo Barbosa, que foi para a Fórmula 3, está tentando batalhar aí. Temos o mais recente aí, que é o Dudu e o Davi, que estão fazendo o caminho de Fórmula também. Uhum. E é aquela história, se você tem um sonho, corra atrás, né? Para você sonhar, não paga. Agora você tem que ter seu esforço. E outra, a gente fala assim, a vida hoje é tão corrida, né? Você não tem tempo para nada, tudo passa rápido, e você chega assim, eu disse, meu amigo, o melhor lugar que você está com você, com seu filho, é dentro do esporte. Por quê? Eu pego o cara lá e disse, olha, a gente sai daqui para São Paulo, passa 3, 4 dias lá. Aonde é que você ia pegar seu filho, ia dormir com ele no mesmo quarto, passar 3 dias com ele. Se preocupar com o café da manhã dele, se ele comeu, se tomou banho, tudo, você não tem. Como está a cabeça dele? No dia a dia, no corre-corre, hoje não tem condição, não dá esse tempo. E o esporte proporciona isso. Então, traz o seu filho para próximo de você, né? Sim. E isso aí ajuda como família, porque... Sim. Porque você está formando o caráter dele, né? A família são os olhos, a menina dos olhos de ouro de Deus, né? Então, a família é muito importante. Eu vejo desse jeito. Então, a minha equipe é uma família. Então, tem a minha esposa que faz esse papel tremendo, é uma mãezona dentro da equipe, né? Onde todos os pilotos gostam. Hoje, assim, é uma figura que eu não posso deixar de ter. Eu vou para São Paulo fazer uma corrida. Não, Dona Luísa tem que estar aqui. Tem que vir, tem que estar, os pais pedem, os pilotos pedem, né? Então, é isso que a gente procura transmitir. E se a maioria das equipes fizesse um negócio desse tipo aí, ficava legal, porque eu vejo assim, não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu vejo alguns preparadores que vão pelo caminho de grosseria, de gritar, de xingar, entendeu? E eu acho que não é por aí. O piloto, ele tem que se sentir agradável, ele tem que gostar daquilo que ele está fazendo. Acolhido ali onde ele está. Ele tem que estar à vontade, ele tem que gostar daquilo ali. Então, aquilo ali tem que ser uma diversão para ele e vai fluir. Né? Automaticamente vai fluir. Vai fluir, vai ser rápido, a gente sabe disso. Lógico, tem aqueles pilotos que a gente pega que com pouco tempo já está andando rápido, outro demora mais, outros
passa a vida toda, não vai, mas cada um dentro do seu tempo. Então você nunca pode comparar um piloto com o outro. Eu sempre digo isso aos meus pilotos, assim, ó, você tem que ser melhor do que você. Se você virou tanto hoje, amanhã você tem que virar mais rápido que você. Esqueça os outros. Porque se você for melhor do que você vai estar lá na frente. Né? Porque eu acho muito errado essa comparação. Ah, piloto fulano vira tanto, você não vira. Por quê? Não é assim. Você tem que pegar... Existem vários fatores, né? Várias coisas. Chegar no tempo. Cada cabeça é um mundo, cada piloto pensa de um jeito. E hoje, hoje tá muito esse negócio de TDAH, que eu tô achando até que eu tô com isso. Sim. Já também, né? E já tem e não sabe, né? Já tem e não sabe, que ninguém... Sempre teve e não sabe. Sempre teve e não sabe, né? Porque todo mundo é TDAH. Não pode então, falar, não pode falar, não pode dirigir, não pode... Você tem que repetir, falar 10, 15 vezes a mesma coisa, então tem que ter muita paciência, né? E eu procuro ter essa paciência com meus pilotos, né? É porque eu digo, bicho, eu não sou só um chefe da equipe, eu sou um pai, um tio, um irmão, um amigo, um psicólogo, um professor. Tá. Muita função. Se eu fosse cobrar aqui do seu pai a função que eu tenho aqui, sim, não dava certo. Não dava. Saía mais caro que o kart. Mas é mais ou menos por aí, né? A nossa função, né? Você que é piloto e você que é coach também já sabe como é que é. Sim. E trata meio que dessa maneira também. Sim, né? Eu até acho, Helder, eu sou a favor da tecnologia. Acho que, né, eu brinco sempre que é telementirinha, né, a telemetria, mas na verdade é uma televerdade, né, porque ela realmente traz dados ali técnicos, que realmente você consegue encontrar pontos ali, né, que estavam em dúvida. Não, e eu vou dizer a você, eu sou a favor da telemetria demais. Por quê? Porque a telemetria não deixa o piloto mentir, porque é o seguinte, a gente que já faz tempo que está na pista, a gente está vendo o piloto lá, a gente vai dizer, ó, cara, tu tá freando ali, tem que frear mais dentro, tem que acelerar antes. Aí o cara diz, não, eu estou fazendo. Mas ali mostra exatamente... Aí quando vai na telemetria, ele não tem como ele dizer que não está fazendo, né? Porque é a prova dos 9. E traz, você que acompanhou aqui o Mundial, assim como eu aqui, né? Lembra? O pessoal da Rotax, muito bacana aquilo ali, né? Fica uma tenda ali armada, qualquer pessoa, todo treino, qualquer piloto da categoria, do segundo em diante, pode levar o kart ali com o motor, eles espetam o computador, puxa a telemetria do cara, né? E mostra relacionado com quem foi o primeiro no treino. E diz, ó, é isso, aquilo, opa, aberto ao jogo. Então, assim, essa tecnologia traz isso. Mas este outro conhecimento e esse outro jeito de cuidar, de lidar com o piloto, que é o que você falou, que para mim realmente surge o resultado. Que é o pista-pista, é o conezinho ali, né? É o spray que o Maurão pinta lá em Interlagos, isso. É o cara... É o raiz, é o raiz. É o raiz. Carro de corrida... É desse jeito raiz. É o raiz, mas a telemetria ajuda também, muito. Né? A gente tem que dar o braço a torcer. Ela agregou, né? Ela agregou. Eu particularmente, eu gosto, assim, eu sou analfaínfo, né? Sim. Não gosto de computação, mas a telemetria eu gosto muito que meus pilotos vejam e repassem, porque é aquilo que eu estou falando para você. A gente fala aquilo ali, o cara quer dizer que faz. Aí você fica de mãos atadas. Então, na hora que você mostra ali no computador, não tem como o cara mentir. Tá ali a linha, tá registrado, não tem como fazer, né? É assim. E que, na verdade, não é telemetria, é análise de dados, né? Sim. Telemetria é só Fórmula 1, que teria os sensores em todos quanto que a gente fala telemetria, mas é uma análise de dados, né? Porque telemetria é que meio que na hora, né? Sim. Na hora. E uma análise de dados a gente faz depois. Mas eu sou muito favorável a isso aí, muito favorável. E o kart, a tecnologia do kart avançou muito. Demais. No tempo que eu corria de kart, eu corria com o eixo, fazia 10 anos com o mesmo eixo. Sabia nem o que era isso, né? Hoje nem tinha isso, nem tinha isso, cara. Eu lembro do contagiro meu, eu tinha que decorar o máximo que chegava. Depois que ele começou, uns anos que começaram a trazer uns que gravava a máxima e a mínima. Mas antes eu só gravava o número e dizia pro mecânico. Esse motor gira quanto? Ó, tá girando tanto. Que era 21 mil. 22. A tecnologia mudou muito, os motores aí, né, velho, que não precisa empurrar, os mecânicos agradecem demais, não quebra, né? A desgaste ele fica seco, ele apaga na pista, de gordo ou de seco, mas não quebra, né? Não anda, mas não quebra. Ficou, não, só avançou, né? Só avançou. E o campeonato, como o campeonato da Rotax que você falou aí, eu acho que é um campeonato assim que, putz, eu acompanhei aqui no... Impressionante aquilo, né? A organização e o nível de equalização do equipamento. Muito igual. Né? Você ter todos os karts iguais, todos os motores iguais. Quem nunca andou,
Quem nunca andou e quem nunca teve a oportunidade de assistir um campeonato, que é aquela Grand Finals, né? Eles nem chamam de Mundial, né? Mas é um Mundial, acompanhe, porque aquilo é muito bacana. Aquilo é impressionante. Não, é muito top. Essa OK já tem uma amostrazinha, você vê aí, você pegou as OK e tinha 27 pilotos, tinha 15 pilotos dentro do mesmo segundo, muito diferença bacana. De um décimo de um pro outro. Aí você vê o tanto que é nivelado, né? Eu também sou muito a favor do motor sorteado, desde que seja uma coisa realmente bacana, aparelhadozinho ali como é. E a gente vê que é bacana, né? Você vê que o Light também está no sorteio, né? Mesmo 2 tempos. Quantos anos essa receita dá certo? Então, assim, é uma coisa que eu acho que você tem que fazer a diferença no piloto e no acerto do chassi, né? É onde mostra o trabalho da equipe. Né? Exatamente. E o próprio piloto, né? Que vai se destacar em cima do equipamento. Cara, um prazer receber você aqui, mandar esse recado aí para os pais e para a galera toda, saberem um pouco da sua história. Dizer que o Eric está em todos os momentos, eu não tive a oportunidade dele, mas ele está aqui. Você pode ter certeza que ele está aqui, né? Você estando aqui é o significado que ele está aqui. Com certeza. E que você continue aí apoiando a galera aqui, levando os pilotos pra gente lá em São Paulo, prestigiando os eventos, tá bom? E colaborando aí com o ensinamento. E vamos sim, vamos estar lá e Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. Então, assim, estamos lá, como você está dizendo, eu estou fazendo um trabalho bacana agora com os pilotos, e o ano que vem eu vou intensivar mais isso aí, que os pilotos estão levando para o Fórmula. Sim, né? Eu vi lá. Estou levando para Vir, para Evo, para Delta, e dali o cara vai ter um conhecimento de autódromo, de cambiar, né? De fazer ponta-ataque, e dali ele vai ter um passo a mais para ele. Um passo a mais ele vai, né? Porque hoje o piloto só quer, não, eu quero Fórmula. Tá bom, você vai conhecer o Fórmula, e dali você pode fazer o turismo. Você vê que antes era só Fórmula, hoje está no turismo. Né, tá na Lamborghini, e tem outros pilotos também que estão... Hoje o leque hoje está muito grande, Sim, né? também, tem bastante opção, né? Está muito grande. Pois tá, beleza, eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade, pela sua viu? presença aí, cara. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Lembrando a galera de casa que o podcast é um canal de comunicação, se você ainda não curte o nosso canal, clica lá no sininho e curte. É um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, da Pizza Crack e da Mega Kart. Se liguem aí, toda quarta-feira às 8 horas. Um abraço.